passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Amados, os líderes religiosos, eles tinham inveja de Pedro e dos demais apóstolos, porque estes tinham o respeito das pessoas. Os líderes religiosos exigiam respeito e reverência, ao passo que os apóstolos tinham como objetivo levar o povo a respeitar e reverenciar a Deus. Os apóstolos eram respeitados não por exigirem, mas porque mereciam. É uma questão que nós podemos encontrar na igreja de hoje. Muitos líderes conseguem obter o respeito das pessoas não porque se impõem pela força ou pela violência ou com um chicote, mas através de um coração aberto e através principalmente de uma vida aberta de testemunho verdadeiramente cristão. Viver a palavra que prega e pregar a palavra que vive. Aí tem o respeito. Os apóstolos experimentaram o poder para ministrar milagres, grande ousadia para pregar a presença de Deus na vida deles. Contudo, é evidente, eles não estavam livres do ódio e da perseguição. Foram presos, espancados e caluniados pelos líderes das comunidades. E assim até hoje, quando você se propõe no seu coração de obedecer à vontade do Senhor e pregar a palavra de Deus, fatalmente você vai encontrar muito obstáculo, muito entrave no seu caminho. E muitas serão as calúnias, as perseguições. Mas tem que perseverar, olhando para o alvo que é Jesus, e com o coração calmo, sereno e tranquilo, de que você, primeiro, está fazendo a vontade de Deus, segundo, você está pregando, não é a sua palavra, é a palavra de Deus pura, como ela é. Então pode caluniar, pode se levantar perseguições, o Senhor derruba todas elas. Quem se levanta contra um servo de Deus, se levanta já derrotado. Não adianta insistir. A fé em Deus não faz com que as dificuldades desapareçam, faz com que estas pareçam menos assustadoras. É verdade, porque as coloca na perspectiva correta. Irmão, irmã, não espere que todos reajam favoravelmente quando você compartilhar algo tão dinâmico quanto sua fé em Cristo. Esteja preparado. Alguns terão inveja, outros se sentirão amedrontados e outros ameaçados. Espere algumas reações negativas, mas lembre-se de que você deve estar mais preocupado
em servir a Deus do que com a reação das pessoas. No verso 21, na sequência do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós vimos que os apóstolos entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, obedecendo a orientação do anjo do Senhor. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando, lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Aleluia! Oh, glória! Eles foram retirados da prisão de uma forma maravilhosa. Tudo fechado, tudo trancado, cheio de guardas. Encontraram o cárcere fechado, mas o anjo do Senhor tirou os apóstolos e os mandou voltar para o templo, para que eles voltassem a ensinar a palavra de Deus àquele povo. Aleluia! Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Interessante isso aqui. O povo já estava admirando os apóstolos. Eles foram perseguir os apóstolos, mas tiveram que ter cuidado, porque se usassem de violência, poderiam até ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aleluia! Amados, suponha que alguém ameace matá-lo no caso de que você não pare de falar a respeito de Deus. Você poderia sentir-se tentado a ficar calado, mas depois de receber a ameaça de líderes poderosos, de serem presos, depois soltos milagrosamente, os apóstolos voltaram a pregar. E isto nada mais era do que o poder de Deus operando por intermédio deles. Aleluia! Irmãos, quando estivermos convencidos sobre a verdade da ressurreição de Cristo e experimentarmos a presença e o poder do seu Espírito Santo, também teremos confiança para falar dele. Os apóstolos conheciam suas prioridades. Embora nós devamos tentar viver em paz com todos, o conflito com o mundo e com as suas autoridades é, às vezes, inevitável para um cristão. Irmão, irmã, saiba que existirão situações em que você não poderá obedecer a Deus e às pessoas ao mesmo tempo. Quando for assim, você deve confiar nas Sagradas Escrituras e obedecer a Deus. Que as palavras de Jesus em Lucas 6:22 o encorajem. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e
vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Aleluia. Continuamos a leitura da palavra. Os apóstolos seguiram dizendo: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Oh, glória! Deus dá o Espírito Santo, irmãos, àqueles que o obedecem. Uma pessoa não pode estar em desobediência à palavra de Deus e ao mesmo tempo afirmar que está sendo usada pelo Espírito Santo, porque está aqui, ó. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. No verso 33 diz: porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. No verso 34: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. Eita, que palavra! Por isso que nós devemos ter muito cuidado quando nos levantarmos, se nos levantarmos, com o intuito de atrapalhar o desenvolvimento de uma obra em determinada igreja. Como disse Gamaliel aqui, é corretíssimo isto: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. E é verdade, irmãos. Se às vezes um trabalho que está sendo implantado em uma determinada igreja, por alguém que se diz incumbido por Deus com este propósito, mas se ele é um falso profeta, se ele está mentindo, se ele está indo na carne e não pela vontade de Deus, a palavra deixa muito clara aqui: se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. O que nós temos que fazer? Antes de atacar qualquer trabalho, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e confiar no Senhor, porque Ele é o dono da obra e Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. E Ele termina aqui dizendo: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Esta é a grande realidade que nos cerca. Seja lá qual for a sua posição, se está acontecendo alguma mudança na igreja onde você congrega, espere, confie no Senhor, a obra é dele. Se é obra de homem, não permanecerá. Deus não vai permitir, porque Ele vela pela sua obra. Mas se é obra de Deus, se é Deus quem está agindo nas pessoas, Ele se encarrega
E se você se levanta, você vai estar combatendo não contra pessoas, você vai estar combatendo contra Deus. Eu, pelo menos, tenho muito temor e tremor. Ai de mim de querer me levantar contra o ungido do Senhor e contra a obra do Senhor. Amém? Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra nos nossos corações neste momento, em nome de Jesus.